Bom dia, hoje é 10/5, terça-feira, e vamos para mais um dia de nosso estudo no contrato futuro de milho da B3. Como nós já havíamos falado, nós estamos focando aqui no contrato U, no vencimento de setembro, devido à liquidez, né? E porque o contrato K já praticamente já está vencendo, então ele começa a perder a sua paridade com as próximas entradas e o N é um pouco menos líquido, né? Então, apesar de ter uma correlação forte no movimento, a gente prefere estar operando o contrato U pela questão da liquidez. Ontem a gente estava com uma expectativa do que iria acontecer depois de uma queda na semana passada, no dia 3, que foi muito relevante. Nós saímos aqui no dia 4, né? Aproveitamos bem esse movimento aqui. E no dia 4 e 5, o mercado ficou um pouco lateral, né? E ontem apresentou uma nova queda, né? Então a gente percebe aqui a formação de um pivô, né? Ver se fica mais fácil aqui a gente apontar. A gente percebe aqui a formação de um pivô e uma possível continuidade desse movimento aqui, né? Agora, isso aqui a gente precisa ter uma confirmação de outros indicadores para a gente conseguir manter essa situação aqui. E para isso a gente vai colocar um tempo gráfico menor aqui para ver o que aconteceu no dia de ontem, né? A expectativa de ontem, né? Vou colocar aqui no gráfico de 20 minutos. A expectativa de ontem, no começo do dia a gente estava bem na dúvida do que poderia acontecer. Então eu esperei a movimentação, né? Para ver a questão de fluxo e para ver o que podia acontecer para a gente poder aproveitar alguma entrada, né? Então, nós pensamos o seguinte, a gente tinha alguns pontos de resistência, como no 95,50, e uma região muito forte de briga entre 96 e 97, que ocorreu na semana passada. O mercado ontem, lá fora, abriu em baixa, e aqui abriu também com uma pequena baixa, mas não foi um gap tão forte quanto imaginava se fosse corresponder ao que aconteceu lá fora. Bom, ele tentou passar do 93,50 e falhou, né? Isso aqui me gerou uma dúvida, né? Então eu não pensei em entrar. E depois ele conseguiu romper e romper com uma certa força, né? E aí ele enroscou justamente na região do 93, né? Eu estava esperando esse rompimento do 93 para ver se realmente ia andar. Porque o que acontece? Como a gente falou ontem, ele rompendo essa região, ele tem muita chance de buscar lá na região do 91, 90 e 80, né? Então, tem esse espaço aqui para buscar que seria interessante aproveitar esse movimento. Por outro lado, ele pode subir e voltar aqui nessa região do 97. Então, ambas as regiões são bem distantes uma da outra, então para a gente conseguir fazer uma entrada com uma certa proteção fica um pouco difícil. O que aconteceu? Ontem, ele começou a fazer esse movimento de subida e começou a perder força aqui entre 94 e 94,5, né? Eu até estava pensando, né, se o preço chegasse aqui perto do 95, colocar uma ordem de venda, porque eu teria essa proteção aqui, né? Mas acabou não dando tempo de fazer isso, porque além dele perder a força aqui nesse movimento, aconteceu também do mercado lá fora acompanhar essa situação, né? E ver aqui, olha só, aqui eu colocando no milho 30 minutos, esse momento aqui, mais ou menos entre 10 e meia, mais ou menos, e 11 horas, houve uma situação em que o mercado começou a perder força. Cadê? Vou colocar no 20 minutos aqui. Olha só, o mercado começou a perder força
aqui dentro e olha só lá fora, começou a fazer o mesmo movimento. Então, quando começou a descer lá fora, e eu percebi que também estava acontecendo esse movimento com os demais commodities, tanto no trigo, soja e até mesmo no petróleo, eu acabei entrando no mercado aqui, né, para tentar aproveitar essa queda, né. Bom, tive um relativo sucesso, né, nesse momento aqui. Deixa eu ver como eu entrei aqui. Olha só, eu entrei aqui na região do 94, uma entrada um pouco atrasada, né? Não, poderia ter entrado antes, mas eu estava querendo ter certeza do que estava acontecendo lá fora. Então, foi uma entrada um pouco atrasada, né? Podia ter pego aqui 94,5, né? Nessa região aqui. Apesar disso, o mercado conseguiu andar e eu estava na expectativa de continuar esse movimento de queda, né? Ter alguma correção, e ele rompeu os 93 ontem mesmo. Mas não foi o que ocorreu, né? Ele começou a enroscar tanto lá fora como aqui. E um dos motivos também aqui para a gente foi a questão do dólar, né? Então, o dólar ontem abriu com gap de alta, teve uma pequena correção, mas voltou a subir, né? Então, hoje aqui no leilão, ó, já estamos a 5.200 o dólar, o que, para minha perspectiva vendedora, não é nada bom. Lá fora, depois da queda de ontem, ele teve uma pequena recuperação, as demais commodities também estão se recuperando, então a gente não tem uma perspectiva muito boa aqui para fazer essa entrada, né? Então, qual que é a expectativa agora? É tentar ver se o mercado consegue romper os 93 e vou segurar até o 94, né? Se chegando aqui eu percebi que ele vai romper com muita força, subindo aqui, eu acabo estopando a minha operação, né? Mas realmente pelo contexto aqui, a gente fica bem na dúvida, né? Não tem boas notícias aqui, né? Vamos ver alguma coisa aqui em relação aos outros dados de fluxo, né? Com relação ao número de contratos abertos, também está muito fraco, né? Contrato U aqui, só 100 contratos abertos, ou seja, até o contrato K e o N foram maiores, então pouca força de movimentação de novos players. O próprio fluxo financeiro também de 250 milhões também está abaixo da média, o que é um sinal de indecisão do mercado. No mercado à vista, houve novamente uma redução do mercado à vista, né, no índice Exalc. Não tenho certeza se todos os municípios estão tendo esse alinhamento, né? Depois eu vou dar uma olhada aqui, eu acho que eu tenho aqui. Olha só. Vamos ver aqui quais são as maiores altas. Mato Grosso subiu. Mato Grosso também caiu bastante. Então, está prevalecendo em quase toda a região uma queda aqui, né? Em grande parte sem movimentação. E questão climática também, deixa eu ver se vai rodar aqui. Olha só, a previsão de chuva que a gente tinha aqui no dia 16 em diante, talvez se confirme um pouquinho melhor, né? Nada muito promissor aqui na região do Mato Grosso e Goiás. Bom, melhor do que nada, né? Mas não é o ideal ainda, né? Então está muito seco, ainda pode ter uma pequena quebra aqui, né? nessa região aqui. E o problema, o maior risco que nós temos agora é a situação de temperatura, né? E chegando uma geada aqui na região sul, pegando até um pouquinho a região sudeste e até uma beiradinha na região centro-oeste lá para o dia, a partir do dia 16, 19, né? Então aqui pode ser também uma situação em que a temperatura pode prejudicar um pouquinho essa última fase da safra aqui para ir para o mercado, né? Então é um risco ainda de algum, mas tem uma previsão ainda que não é muito certa, né? Pode demorar aqui 1, 2 semanas para acontecer, mas no modelo atual nós temos somente, né, em torno do dia 19, 18, um ponto perigoso aqui que pode prejudicar o plantio aqui na região, né? Lá fora a gente está na mesma situação, né? O mercado melhorou um pouquinho em termos de condições climáticas, mas tem fatores externos também que estão prejudicando, né?
tanto na Europa, quanto na China também, principalmente quanto ao trigo, né? Então agora vamos esperar aqui a abertura do pregão para ver se a gente se mantém aqui na posição e a expectativa, né, é que haja um rompimento aqui do 93 para a gente aproveitar essa queda até o 91 mais ou menos, né? Um ponto 90,80 importante aqui, né? Seria bom a gente aproveitar uns 2, 3 pontos aqui nessa região, né? Vamos torcer para essa situação ocorra, né? Abriu aqui, então vamos ver o que vai acontecer. Bom, até amanhã.